João odiava a chuva e estava sentado no carro, olhando as gotas baterem no para-brisa e o vendoaz tamborilar no teto. Não era uma chuva de verão agradável e suave. Era um aguaceiro torrencial. Quando o vento soprava, ele via as enxurradas de água inundando o estacionamento. Não era um furacão, mas definitivamente se parecia com as transmissões de emergência que se veem na televisão. O ar-condicionado no teto do restaurante. Ele só precisava esperar até que a chuva parasse. Não tinha intenção de subir no teto e trabalhar em nada, até que o tempo abrisse. E nem deveria estar ali. Afinal, quarta-feira era seu dia de trabalho em Belo Horizonte. Por suposto, aquela era uma situação de emergência. E ele era o especialista mais qualificado para o trabalho. Na verdade, ninguém mais queria dirigir tão longe para um contrato de serviço. O restaurante fazia parte do motel. Era um daqueles hotéis antigos com entradas externas, mas os preços baratos compensavam isso. João achava que o restaurante era mais usado que o próprio hotel. Naquele momento, a maioria dos hóspedes estava fazendo o check-out. As camareiras estavam debaixo da cobertura mais próxima do prédio para evitar a chuva. A espera era longa e entediante, até que um Fusca conversível preto parou em uma das vagas mais próximas. João não conseguia distinguir a placa do outro lado do estacionamento, mas jurava que o carro parecia exatamente com o Fusca de sua esposa, Amanda. João e Amanda estavam casados há quase 20 anos. Tinham 2 filhas. Catarina, que aos 18 anos começaria as aulas diurnas na universidade em 3 meses, e Valentina, que aos 16 estava no auge da rebeldia gótica. 2 completos opostos. Amanda e João foram para a mesma escola, mas ele só a conheceu de verdade anos depois, quando ela trabalhava como garçonete em um restaurante local. O tempo dele na escola não foi o período mais feliz de sua vida. Desde que se lembrava, tinha uma gagueira terrível, e o medo adolescente que a acompanhava era ainda pior. Ele se tornou retraído e carrancudo, falando apenas quando necessário. E, mesmo assim, com o mínimo de palavras possível, seus professores tinham instruções para nunca chamá-lo na aula. João não sabia se isso tornava as coisas mais fáceis ou mais difíceis para ele. A maioria de seus colegas o considerava timid fraco. Nunca se sentiu assim porque não tinha um ponto de referência. Sempre sabia quando estavam zombando dele ou intimidando-o de alguma forma. Às vezes, recorria a meios físicos para parar certos tipos de assédio. E isso sempre parecia funcionar. Estava no meio de um curso técnico de conserto de ar-condicionado, quando finalmente teve a oportunidade de conhecer Amanda. Na verdade, a primeira vez que ela pegou seu pedido no restaurante, foi a única vez que ele havia falado com ela na escola. Ele não namorava ninguém por razões óbvias, e não tinha absolutamente nenhuma habilidade social. Por mais de um mês, tudo o que fazia era pedir comida, comê-la e ir embora, claro, com gorjetas generosas. Amanda era sempre educada e agradável. Ele se sentia confortável perto dela. Levou muito tempo para reunir coragem, mas ele finalmente a convidou para sair. E ela aceitou sem hesitar. Ela não parecia se importar que ele a deixasse conduzir todas as conversas. Quando ele falava, tentava ser monossilábico. Ela é muito consciente de seu problema de fala, mas deliberadamente tentou não mencioná-lo, de forma alguma. Eles saíram por vários meses antes que as coisas ficassem sérias. Com isso, ele se referia à atração sexual. Era óbvio que ele não tinha nenhuma experiência, mas ela foi muito compreensiva e conseguiu gelá-los através disso sem nenhum constrangimento. Embora ele nunca mencionasse, tinha a clara sensação de que ela já havia passado por tudo isso antes. Sinceramente, sentia que isso era assunto dela e que não precisava saber o que ela havia feito antes de conhecê-lo. Eles tiveram uma pequena cerimônia civil logo após ele terminar a escola técnica. Ele tinha um emprego em tempo integral esperando por ele. E o salário era melhor do que esperava. Amanda continuou trabalhando no restaurante até engravidar de Catarina. A partir daquele momento, ela se tornou uma dona de casa e mãe em tempo integral. Eles não eram ricos, mas viviam confortavelmente. A vida era boa. Por curiosidade, João continuou tentando distinguir a placa do Fusca, mas era impossível por causa da chuva forte. Um Mercedes prateado estacionou a uma certa distância do Fusca, e um homem, com um guarda-chuva, saiu do carro. João ficou impressionado com a coordenação dos movimentos dele. O homem se aproximou do Fusca e abriu a porta do motorista. O estômago de João se apertou ao ver Amanda sair do carro e abraçar o homem. Eles, meio correndo, meio caminhando, se dirigiram para a cobertura do hotel. Riam enquanto ele fechava o guarda-chuva e tirava uma chave de quarto do bolso do casaco. João permaneceu no estacionamento por mais de 2 horas. A chuva havia parado, mas ele não se importava. Ele saiu do carro apenas o suficiente para se aproximar do Mercedes e anotar o número da placa. Finalmente eles saíram do quarto.
ainda rindo, e se dirigiram de volta a seus carros. Antes de subir no Fusca, Amanda beijou rapidamente seu acompanhante na bochecha. Assim, é como uma esposa beija seu marido, amante. Ela nunca notou meu carro estacionado do outro lado do estacionamento. Parecia que não prestava atenção em nada além de seu acompanhante. Chorei enquanto via como ambos saíam do estacionamento. Nunca cheguei a consertar o ar-condicionado do restaurante. O retorno para a oficina foi mais rápido. O chefe estava chateado porque ele não havia completado a tarefa, mas sua raiva se transformou em uma profunda decepção quando ele disse que estava se demitindo. Ele não discutiu com João, nem exigiu explicações. Quando chegou ao banco, ele sacou seu último salário e retirou todo o dinheiro, exceto $6, de várias contas bancárias. A conta poupança era para a compra de uma nova casa, e a conta de fundo de investimento continha o dinheiro da faculdade das meninas. Agora, estavam vazias. Enquanto dirigia pela estrada, ele se deu conta de que Valentina nunca iria para a universidade. A única coisa mais baixa que suas notas era sua atitude. Ele não conseguia entender o que havia feito para que ela se voltasse contra ele. E tinha medo de perguntar. Na verdade, ela estava tão distante de sua mãe quanto dele. Catarina e Valentina foram criadas exatamente da mesma maneira, mas se tornaram pessoas completamente diferentes. Ele sentiu uma pontada de culpa, que rapidamente passou, já que ele havia pago antecipadamente a mensalidade da faculdade de Catarina para os 4 anos. Ela estava perto o suficiente de casa para que ele não precisasse se preocupar com os custos de dormitório e plano de alimentação. Amanda estava em casa quando ele chegou. Como sempre, ele tirou os sapatos molhados na porta de entrada. Ela saiu da cozinha para recebê-lo. João, o que você está fazendo em casa a esta hora? Pensei que você estaria em Belo Horizonte o dia todo. Passando por ela em direção ao quarto, ele sorriu e deu-lhe um beijo rápido na bochecha, exatamente como ela havia beijado o amante 3 horas antes. Ela parecia desconcertada quando ele não respondeu à pergunta. A primeira mala dele estava meio cheia, quando ela entrou no quarto. João, o que diabos está acontecendo? O que você está fazendo? Ela ficou ali parada enquanto ele continuava a arrumar suas coisas. Ele só levou sua roupa de baixo, sapatos e sua roupa de trabalho. Você vai me responder? O que aconteceu? Só porque você teve um dia ruim no trabalho não significa que você deva ir embora. Eu suponho que você está indo embora, já que está arrumando suas coisas, certo? Me responde. Eu sou sua esposa. Você deveria compartilhar isso comigo. Ele parou por um momento e a olhou. Ela sabia melhor do que ninguém que não devia interrompê-lo nem tentar apressar sua fala. Hoje, eu não estava trabalhando em Belo Horizonte. Não houve hesitação nem gagueira. Foi uma declaração simples, mas ele a pronunciou perfeitamente. Amanda ficou em silêncio esperando que ele continuasse. Ele terminou de arrumar suas coisas e parou novamente. Hoje, eu trabalhei em Ouro Preto. Outra frase curta e simples. E também soou perfeita, lenta e controlada enquanto tirava seus sapatos do armário. Ele notou que sua esposa saía silenciosamente do quarto. Ela não disse nada. Estava sentada no sofá da sala quando ele se dirigiu à porta principal. Levou apenas um momento para calçar suas botas de trabalho novamente. Ele olhou para trás, mais uma vez, antes de sair. Os olhos dela estavam marejados, mas ela não estava chorando enquanto o via sair pela porta. Ela não ofereceu explicações nem desculpas. Ela está perto de Ouro Branco quando seu celular tocou. Dadas as circunstâncias, ele pensou que talvez fosse mais fácil se comunicar se aprendesse a enviar mensagens de texto. Mas simplesmente, usar um celular já era uma conquista para ele. Era Catarina. Oi, pai, onde vocaísta? Branco. A mamãe nos disse que você foi embora, e eu só queria ter certeza de que você está bem. Tô bem, pai. Você quer que eu faça alguma coisa? Posso ajudar de alguma forma? Não é difícil ter uma conversa longa com alguém quando as palavras não saem com fluidez. Havia 1 milhão de coisas que ele queria dizer para sua filha, mas ele não se sentia capaz. A mamãe nos contou, para mim e para Valentina, que aconteceu. Ela não deu muitos detalhes, mas nós duas sabíamos disso há muito tempo. Eu não tô feliz que isso tenha acontecido, mas estou feliz que você finalmente saiba. Você e a Valentina sabiam disso há cerca de 3 anos? Eu me sinto como um tolo. Não, pai, não faça isso consigo mesmo. Voka Ukambam. Pai, e um bom marido. Nunca pense o contrário. Ele não respondeu. Não sabia o que dizer, e não queria falar mais. Era demais para assimilar de uma vez. Ele estava com o estômago embrulhado, mas não estava com fome. Se inscreva no canal e ative o sininho. É fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. Pai, você está aí? Voka está bem? Eu vou ficar bem. A propósito, eu paguei sua faculdade por completo. Está tudo pronto para sua entrada.
Eu não me importo com isso. Eu me importo com você. Obrigado, meu bem. Tenho. Ele desligou o celular sem lhe dar a chance de dizer mais nada. Ele estava jantando em um restaurante em Ouro Preto, quando notou um pequeno anúncio para um cargo de gerente de manutenção, com foco em ar-condicionado e aquecimento. Após uma breve ligação, ele tinha uma entrevista marcada para amanhã seguinte. Ele nunca tinha tido uma entrevista de emprego antes, então estava um pouco nervoso. Seu evidente problema de fala não ajudava na sua confiança. Se ele conseguisse o trabalho, ótimo. Se não, ele não perderia nada. O Refúgio da Fé era um pequeno lar de idosos, afiliado a uma igreja. Era antigo e parecia ter sido ampliado várias vezes. Não havia estrutura ou organização em toda a instalação. Era um conjunto de edifícios que precisavam desesperadamente de ajuda. Bom dia! Você deve ser o Sr. João. Meu nome é Dom Carlos. Você se importa se eu te chamar de João? Tá bem. Eles apertaram as mãos e ele se sentou. Durante os 30 minutos seguintes, Dom Carlos deu-lhe uma lição completa sobre a história de O Refúgio da Fé e confirmou a complexidade da operação. Sua primeira observação foi sobre o dinheiro. Era uma organização sem fins lucrativos, e eles estavam tendo dificuldades financeiras para mantê-la aberta. Mais de 100 idosos aposentados viviam lá, até que pudessem manter sua independência. Quando ficavam doentes demais, ou envelheciam, ao ponto de não poderem se cuidar sozinhos, eram legalmente transferidos para uma instalação estatal. Os custos de terceirizar todos os reparos e a manutenção eram tão onerosos para o orçamento deles, que estavam considerando fechar o estabelecimento inteiro. Contratar um gerente de manutenção em tempo integral era sua última tentativa desesperada. Até agora, eles não tinham tido muita sorte. O salário que eles ofereciam era realmente baixo. O benefício adicional era o uso de um pequeno apartamento no porão do prédio principal e as refeições no refeitório da comunidade. Levou 3 dias para ele deixar o apartamento habitável. A comida era saborosa e conveniente. Parecia que tudo ficaria bem. Ele estava feliz. Havia uma oficina completamente equipada com uma variedade de manuais e peças de reposição. O ar-condicionado e o aquecimento não pareciam ser um problema, mas ele não tinha experiência com coisas como lava-louças, fogões e unidades de refrigeração integradas. As dificuldades com o encanamento desconcertavam, mas ele conseguiu. Superlas. Ele passou todo o fim de semana estudando as políticas de seguro da instalação. No começo, tudo avançou bem devagar. Após cuidar de algumas coisas que precisavam de reparo imediato, ele fez um inventário completo dos itens que requeriam ou viriam a requerer alguma manutenção. Ele tentou equilibrar a situação misturando algumas tarefas simples com outras, mais complexas. Isso tornou o trabalho diário um pouco mais fácil. Claro, os problemas críticos eram a prioridade. Levou apenas algumas semanas para ele se acostumar com uma rotina diária confortável. Durante o dia ele cuidava do trabalho, e à noite ele tornava sua nova moradia habitável. Ele mantinha seu celular carregado, mas desligado. Ele tinha uma linha fixa para o trabalho e um computador, antigo com Windows 7, que ele configurou para acompanhar a manutenção. Dom Carlos estava satisfeito com seu trabalho, e ele estava contente com a situação em geral. A vida era boa. Já haviam se passado mais de 3 meses desde que ele foi embora. Ele decidiu ligar para Catarina em seu aniversário. Era o contato dele desde que ele partiu. Ele ficou surpreso que ninguém havia tentado contatá-lo, e ficou deprimido por parecer que ninguém se importava em tentar. Claro, o celular dele tinha ficado desligado na maior parte do tempo. Catarina, sou eu, pai. Feliz aniversário, pai. Que bom ouvir sua voz. Seu celular tem estado desligado. Onde você está? E o que você está fazendo? E eu tenho preocupada com você. Devagar. Uma pergunta de cada vez. Estou bem. Eu tenho um trabalho e um lugar para morar. Estou mais preocupado com você. Como vocaísta. A faculdade está indo bem. Eu moro em um dormitório com outras 2 meninas. Eu tenho seguido o plano de alimentação, em vez de ir para casa para comer. Eu tenho um trabalho de meio período em uma lanchonete perto do campus. Você precisa de alguma coisa? Não. Eu tô bem. Tá tudo bem. Não exatamente. A mamãe está muito desanimada. Ela nos contou, para mim e para a Valentina. O que aconteceu? Eu não acho que ela se arrependa do que fez, mas sim de ter sido pega. Ela conseguiu um emprego na lanchonete, mas eu não acho que ela ganhe o suficiente para manter a casa. Ela vendeu todas as suas ferramentas e as coisas que você tinha na garagem, e está vendendo os móveis. A última vez que eu falei com ela, ela disse que ia falar com o banco sobre os pagamentos da hipoteca. Eu acho que ela está planejando entregar a casa. É uma pena. Era uma casa boa. A propósito, a Valentina sumiu algumas semanas depois que você foi embora. Ela e a mamãe tiveram uma grande briga. Só para você saber, você não é
o pai biológico da Valentina. É um cara de Belo Horizonte chamado André Soares. Eu acho que é o mesmo cara com quem a mamãe estava no dia em que você descobriu tudo. De qualquer forma, a Valentina foi embora e mandou um cartão postal de São Francisco. Eu sinto que sou a causa de muito sofrimento. Não, pai. Não é assim. A mamãe se meteu nessa sozinha. Catarina, me dê seu endereço. Eu vou te enviar uma procuração para facilitar para sua mãe se livrar da casa. Você não precisa fazer isso, mas facilitaria as coisas para a mamãe. O pessoal não comia com os residentes do Refúgio da Fé. Eles comiam um pouco mais tarde em uma parte separada do refeitório. A essa altura, ele já tinha feito amizade com outros funcionários e com alguns residentes. Ele não sabia por que os via como internos, mas parece apropriado. Isabela logo se tornou uma presença constante em sua mesa. Isabela era responsável pela lavanderia da instalação. Na verdade, ela era a única lavadeira do lugar. A maioria dos residentes lavava suas roupas na lavanderia da comunidade, que ela também devia manter. Se havia uma maneira de quebrar uma lavadora ou uma secadora, eles encontravam rapidamente. Isabela tinha uns 40 anos ou algo assim. Não era uma beleza deslumbrante, mas também não era feia. Ele soube que ela era solteira e nunca havia se casado. Ela trabalhava duro e, pelo que ele podia notar, estava em boa forma. ellamorva.com. Seus pais, que a levavam e a buscavam no trabalho. O que a diferenciava de todos os outros, e o fez aprecholar, foi que ela era surda. Antes que ele percebesse, ele começou a passar cada vez mais tempo com Isabela. Ela tinha um pequeno caderno pendurado em uma alça ao redor do pescoço, que ela usava quando era necessário. Geralmente, ela se saía muito bem sem ele. Ela era muito boa em leitura labial, e por alguma razão, quando ele estava com ela, ele não gaguejava. Ele nem precisava pronunciar as palavras em voz alta. Ele podia simplesmente mover os lábios. Isso era reconfortante. Ela nunca o fez se sentir envergonhado por seu problema. A relação deles melhorou quando ela o convidou para passar o dia de ação de graças com sua família. Seus pais e sua irmã não tinham deficiências auditivas. Tanto sua mãe quanto sua irmã falavam português fluentemente. Seu pai tinha um temperamento afável, mas dependia das duas mulheres para traduzirem. Eles rapidamente notaram sua gagueira e tentaram direcionar a conversa de uma forma que permitisse que ele falasse o mínimo possível, sem deixar de se sentir incluído. No geral, foi uma boa experiência. Isabela e ele se aproximaram mais. A escola para surdos do Brasil ficava a 30 minutos de carro. Ele não teve problemas para se matricular nos cursos noturnos de linguagem de sinais. Mesmo no meio do semestre, ele não disse nada a Isabela, mas ela suspeitou que algo estava acontecendo quando ele começou a prestar mais atenção em seus gestos em momentos distintos. Quando ele finalmente contou a ela, ela ficou radiante e se ofereceu para ficar acordada até tarde para ajudá-lo com a lição de casa. Na escola, eles explicaram que provavelmente levaria cerca de 2 anos para atingir fluência suficiente para ter uma conversa simples. Mas ele tinha que começar em algum momento e estava motivado. O trabalho ia bem. Ele tinha uma espécie de vida pessoal, embora na verdade não estivesse namorando ninguém. A cada dia que passava, a Dorquel sentia pela dissolução de seu casamento, se desvanecia mais e mais. Catarina ligou e disse que viria para o Natal. Ela não perguntou. Ela disse: como ele poderia dizer não? Havia vários quartos de hóspedes disponíveis, então foi fácil para ele reservar um para ela. Ele estava um pouco preocupado que ela conhecesse Isabela, mas não havia necessidade. Assim que Catarina percebeu que Isabela era surda, ela começou a gesticular. Ela não era muito boa nisso, mas o suficiente para que elas pudessem conversar por muito tempo sem a ajuda dele. Catarina havia feito 2 cursos de linguagem de sinais no ensino médio e havia continuado sua educação na universidade. Claro, o velho pai não sabia de nada disso. Parece que ela já tinha decidido se especializar em educação especial na universidade. No final, eles passaram a maior parte das férias de Natal com Isabela e seus pais. Claro, ele ainda tinha que cuidar dos reparos. Parecia que tudo continuava quebrando, apesar de ser um feriado. Catarina não parecia se importar que ele às vezes tivesse que deixá-la sozinha. Ele se sentiu um pouco envergonhado quando Isabela o beijou debaixo de visco, mas Catarina pareceu aproveitar seu constrangimento. Antes de ir embora, Catarina mencionou casualmente que, na opinião dela e Amanda estava em contato com André Soares. Não era algo que Amanda havia dito diretamente, mas pequenas dicas e coisas que ela mencionava acidentalmente ou se referia de forma indireta. Catarina teve a impressão de que ela estava planejando algo que deveria acontecer no futuro e que ela estava ansiosa por isso. 2 semanas depois, ele se sentiu satisfeito. Ela não pediu nada, apenas o divórcio. Ele assinou tudo e enviou de volta para o advogado dela,
Havia apenas uma coisa que o incomodava. Ele estava furioso. Ela o usou, tirou vantagem da situação dele e depois sentiu que podia simplesmente jogá-lo fora quando não precisava mais dele. Estava errado. Eu sei. Fui eu quem a deixou e abri essa porta. Ainda assim, estava errado. E ele queria encontrar um equilíbrio. Ele estava feliz com sua nova vida, e em geral, deveria ter aceitado sua sorte e seguido em frente. Ele não conseguia fazer isso. Isabela não se regozijou quando ele contou sobre o divórcio, mas era óbvio que o humor dela havia melhorado. Um pouco. Ela continuava a mesma de antes, mas melhor. Ele passava as noites em claro, sem conseguir parar de pensar em como ele foi usado. Seu orgulho estava destroçado. Ela foi quem errou. E o único que sofreu foi ele. Eu sei que é, geralmente, assim que as coisas acontecem, mas mesmo assim, ele não gostava. Ele precisava se acalmar. Era segunda-feira, às 6 da manhã. Ele estava tomando café em uma lanchonete em Belo Horizonte, esperando que André Soares saísse para o trabalho. Ele saiu de sua casa às 7 da manhã. Bem quando ele chegou, ele se vestiu um pouco melhor para sua reunião com a senhora Soares, porque ele não queria que ela se sentisse desconfortável. Ele não tinha ideia do que ia dizer quando tocou a campainha. Embora ainda fosse cedo, ela já estava vestida. Ele temia que ela estivesse de pijama ou com um roupão. Sim, posso ajudá-lo? Soares, meu nome é João. Eu esperava poder tomar um minuto do seu tempo. O senhor está vendendo algo, seu João? Eu não acho que estamos interessados. Não, senhora. Este é um assunto pessoal relacionado ao seu marido e à minha esposa. Ela ficou em silêncio, profundamente pensativa. Ele não conseguia dizer se ela estava prestes a pedir para ele ir embora ou convida-lo para entrar. Acaso o nome de sua esposa é Amanda? Não é assim, senhora. Por favor, entre, senhor João. Nós realmente precisamos conversar. Ele passou as próximas 2 horas com a senhora Soares. Quando ele saiu para voltar para casa, ele não tinha certeza se sentia melhor ou pior. Ela havia suspeitado de algo por anos, mas nunca conseguiu descobrir nada de concreto. Ela se manteve calma e estoica durante a maior parte da conversa, até que ele mencionou Valentina. Foi então que sua atitude mudou. Foi nesse momento que ele decidiu que era hora de ir embora. Seu trabalho estava feito. A primeira coisa que ele fez ao retornar foi contar tudo a Isabela. Ele não podia começar um relacionamento com ela se eles tivessem segredos. Ela pareceu entender e passou um pouco mais de tempo tentando confortá-lo. Tudo havia se fechado. Isabela e ele estavam procurando adotar uma casa. Eles eram muito velhos para começar sua própria família, mas Isabela estava interessada em Utica. Eles exploraram suas opções e descobriram que suas chances de adotar crianças com deficiências auditivas eram muito altas. As pessoas na escola, para surdos, ficariam mais do que felizes em ajudá-los. Pai, sou eu, Catarina. Ele não esperava uma ligação de sua filha no meio da noite. Olá, está tudo bem? Não muito. Mas você não precisa se preocupar. Estou no hospital em Belo Horizonte. A mamãe levou um tiro. Ela tá bem. Mas eu senti que tinha que te ligar. Tudo bem. Agora você tem minha atenção. O que diabos aconteceu? Pelo que eu pude descobrir, a mamãe e o Sr. Soares estavam jantando em um restaurante, quando a Sra. Soares entrou e atirou neles com um revólver calibre 22. Todos os tiros erraram, exceto um que apenas raspou o braço direito da mamãe. Não foi sério, mas ela precisou de atenção médica. Eles vão dar alta para ela em algumas horas. Eu vou ficar aqui e depois levá-la para casa. O que aconteceu com o namorado dela? Ele não tem um arranhão, mas desapareceu de repente. Antes da polícia chegar, ele simplesmente deixou a mamãe em uma enrascada. A Sra. Soares sentou em uma cadeira e esperou calmamente que os policiais chegassem. Eu suponho que não há motivo para eu ir para lá. Certo? Não, eu vou levá-la para casa. Eu te ligo mais tarde. Quase esqueci. A mamãe está realmente furiosa, porque o namorado dela correu e a deixou. Eu nunca a vi tão brava. Obrigado. A propósito, guarde um tempo livre no início de abril. Seu pai vai se casar? Parabéns. Eu definitivamente estarei lá. Não vou contar nada para a mamãe. Isso a destruiria de vez neste momento. Desligando o telefone, ele pensou que seria melhor contar a Isabela sobre o próximo casamento. E assim termina a saga do homem tranquilo e de mente fria. Ele comprou uma casa e se mudou para ela com sua nova esposa. Eles adotaram 3 crianças e acolheram temporariamente várias outras. Catarina conseguiu um emprego como professora na escola para surdos e se casou 1 ano depois. João continuou trabalhando no Refúgio da Fé com Isabela. Amanda continua trabalhando na lanchonete. André Soares nunca mais foi visto. A vida é... Se inscreva no canal e ative o sininho. É fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos.